Bom dia, bom dia, bom dia! Seja bem-vindo a mais uma live, mais uma transmissão. Cafezinho rápido de marketing, né? Marketing, comunicação assertiva. E hoje, em 5 minutinhos, eu vou te dar um spoiler de como ativar arquétipos. Arquétipos só com o uso das palavras, o uso correto das palavras. Você sabe que os arquétipos, eles são uma ativação do entendimento coletivo sobre determinadas emoções que a gente quer gerar na outra pessoa. E isso é arte de influenciar negócios, influenciar pessoas, fazer marketing. Então, os publicitários utilizam essas ferramentas dos arquétipos para poderem gerar emoções, gatilhos emocionais, gatilhos mentais. E a gente fala sobre essas questões aqui no nosso canal. E como nós trabalhamos sobre comunicação assertiva, a última transmissão que eu fiz foi a respeito de como ativar com clareza as palavras, utilizando os arquétipos no sentido do poder das palavras. E aí eu expliquei algumas técnicas para você e algumas linhas centrais para você não errar. Aqui vai na prática hoje 5 formas de você ativar arquétipos só escolhendo as palavras corretas e a forma como impulsionar essas palavras para o outro. Porque tudo é energia e tudo é emoção, né? As vendas, elas acontecem por emoção e se você me acompanha, você já sabe disso. Então, o primeiro tipo de palavra que você deve aí colocar, pensar, refletir, lembra, sempre pensa, nós temos 2 ouvidos para escutar e uma boca para falar, sempre escutativa, é sempre escutar mais do que falar, porque enquanto a outra pessoa fala, você tem tempo de organizar os seus pensamentos e então desenvolver essa habilidade do poder da palavra. A palavra gera emoção, que gera energia, que gera o arquétipo que nós vamos ativar, nós vamos falar hoje de 5, e isso você pode se embasar em técnicas, em próprios exemplos do dia a dia. Também, se você não conhece, não domina as técnicas, vai ali na linha do Evangelho, que é o norte dos ensinamentos, independente da sua fé, como eu digo, para você aí saber o que fazer, porque ele tem muitas dicas maravilhosas, eu tenho certeza que está todo o conhecimento dentro de você. Olha só, o primeiro tipo de palavra que a gente tem que usar é aquela palavra de afirmação. Então, quando eu posso, é possível, eu confio, não é eu acho, é eu acredito, não é eu tento, é eu faço. Quando eu substituo as palavras de interrogação, ou seja, de incógnitas, por afirmações, eu estou gerando emoção no outro e também uma emoção interna de coragem, fé e esperança. Isso me causa uma energia gerada de expansão e de motivação. E toda essa teia aí ocorre de forma subliminar, inconsciente, em milésimos de segundos, tá? A bioquímica, a biodinâmica do seu organismo já começa a mudar e você ativa o arquétipo do herói e do guerreiro diante do público e diante de si mesmo, trabalhando a sua força interna e sua ação para realizar. Se a gente for pegar os estudos de Jenny Cuddy, lá de Harvard, ela já comprova que se você ficar ali na pose do guerreiro, do herói, por 2 minutos, você automaticamente já se sente e você já é, e você causa uma energia que tem consequência ali na frente em termos de resultado. Parece uma mágica para quem não acredita, mas para quem estuda, a gente já começa a testar, já começa a validar e existem princípios. Por que eu digo que se você não conhece essas técnicas, vai para o Evangelho? Porque tá tudo dentro de ti, esses conhecimentos, basta você acreditar. Lá no Evangelho está escrito, tudo é possível aos que crê, tudo é possível ao que crê. Então, sempre quando você crê que você tem força, que você tem ação, que você tem motivação, assim você é. Por quê? Porque assim os outros te enxergam. Em 2 minutos, você ativa essa energia que impacta no outro, a forma como o outro te enxerga, os resultados vêm. Outro tipo de palavra que ativa energéticos e a partir disso a sua percepção de imagem em relação ao outro e a relação à tua própria vida muda instantaneamente. Palavras de acolhimento. A gente falou então primeiro do arquétipo do herói e do guerreiro. Agora a gente vai utilizar as palavras de acolhimento como eu estou aqui, eu me importo com você. Vamos desenvolver paz, vamos desenvolver um ambiente positivo. Quando eu acolho o outro através das minhas palavras, eu estou aqui, eu me importo com você, né? Vamos promover a paz, vamos nos envolver, vamos melhorar a situação, vamos fazer em conjunto. Eu estou ativando
uma emoção de segurança e de pertencimento ao outro, tá? Essa emoção gerada, essa emoção despertada gera abertura, cura e conexão com o outro. E a partir disso, eu vou estar ativando o arquétipo do cuidador e da mãe. Significa proteção, significa amor. Quem é que tem que usar esse arquétipo? Quem é que tem que usar esse arquétipo? Empresas que trabalham com a terceira idade, empresas que trabalham com doença, com curas, terapias. O arquétipo do herói, que foi o que a gente falou antes, quem é que tem que trabalhar? Pessoas que trabalham com finanças, trade, né? Então assim, a gente vai adaptando os arquétipos para dar mais intensidade, mas no seu dia a dia, você vai propositalmente ativando um que outro arquétipo quando você precisa. Então, por exemplo, se eu estou um pouquinho murcha, desmotivada, eu preciso ativar um arquétipo de força conscientemente, né? Conscientemente eu tenho que usar de técnicas para ativar um arquétipo para que me coloque na ação, para que me coloque no propósito e não na procrastinação, por exemplo. Então, lá no Evangelho, você vai ver a frase assim, ó: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. É o arquétipo do cuidador. Então, assim, a gente tem que ter esses arquétipos dentro de nós, sabermos pelo autoconhecimento o que predomina mais e também através do autoconhecimento dominar a nossa vida, ter as rédeas da nossa vida, utilizando aqueles que fazem mais sentido no momento. Então, se eu estou numa energia de muita guerra e eu tô sentindo aqui uma falta de paz interior, eu vou conscientemente entender que eu estou no momento de ativar o arquétipo do cuidador, da maternidade, né? Então eu vou buscar fazer uma caridade, eu vou buscar conversar com as pessoas, eu vou buscar ajudar a sociedade, assim eu vou me sentir mais leve, eu vou mudar a chave, vou mudar a energia, eu vou equilibrar. Tudo na vida é sobre equilíbrio, inclusive na arte da comunicação assertiva, na arte do marketing. Mas para a gente não se estender, qual é o outro tipo de palavra que eu posso utilizar para ativar arquétipos no meu dia a dia? Verdade, sabedoria e propósito, palavras de clareza. Palavras de clareza. Eu sou verdadeiro contigo, eu sou transparente contigo, eu tenho um propósito, eu trabalho no meu porquê, eu tenho os meus valores, eu tenho minha missão. Percebe que tudo tem a ver, no final das contas, com autoconhecimento, sobre você entender o que você faz, quem você é e como que você se relaciona com as pessoas de forma intencional. Então, o poder das palavras está sobre eu refletir, sobre eu me posicionar da forma correta, deixar o outro falar mais e eu falar só o necessário, porque enquanto o outro fala, eu tenho tempo de trazer luz e maturidade para os meus pensamentos e para aquilo que eu vou utilizar como estratégia de posicionamento de comunicação assertiva. Essa clareza, essa verdade... Bom dia, Alisson! Essa clareza, essa verdade te traz luz, lucidez, te traz entendimento. E como é que as pessoas te percebem? Elas te percebem uma energia que você gera de iluminação, de ordem. Então você passa a ser aí, diante da percepção de imagem para com o outro, uma pessoa iluminada, uma pessoa que tem ordem, uma pessoa que tem processo, uma pessoa que tem regras. E isso aumenta o teu valor de mercado. Percebe que a regra básica de sucesso das empresas que mostram valor de mercado é aquelas que têm boa administração com boa percepção de mercado. Então a gente quer sempre estar elevando a nossa imagem, a nossa percepção de imagem, assim, o quanto que o cliente paga por nós. E raramente a percepção de imagem, bom dia! Raramente a percepção de imagem que a gente passa é aquela que nós gostaríamos de que o outro entendesse de nós. Bom dia, Val! Bom dia, bom dia! E a partir dessa iluminação, dessa clareza, qual é o arquétipo que eu vou ativar? O do sábio e o do mestre, né? Então, as pessoas vão me ver como uma pessoa de discernimento, que traz revelações. Bom dia! Então, quando eu quero sair da loucura, sair do arquétipo do louco, né? Diante de alguma situação da minha vida, conscientemente, eu vou começar a trazer mais luz as minhas palavras pela sabedoria e pela clareza, na verdade sobre o que eu sou, o que eu quero, e eu vou me posicionar, né? Para quem não entende de técnicas, para quem não gosta desse assunto, mas está entrando nesse mundo agora, basta lembrar aquela frase do Evangelho: conhecereis a verdade vos libertará. Eu amo essa frase, né? Então, tudo está dentro de você, esses arquétipos, esses potenciais de arquétipos para você ativar em momentos que você precisa na sua vida.
de manhã pode ser de manhã um arquétipo, de tarde outro arquétipo, de noite outro arquétipo, e conscientemente você vai moldando aquilo, aquele perfil, aquela coisinha que te incomoda dentro do teu ser, sobre aonde você quer chegar, o que você está procrastinando, o que você tem que fazer, vai ativando os arquétipos aí através das palavras. Palavras geram emoções, que geram arquétipos, que geram realizações na percepção interna e na percepção para com a sociedade. Vê se faz sentido para você. Essa live tá sensacional hoje, né? Mas eu não vou me estender. Eu tenho meta aí de fazer o mais rápido possível para que todos possam assistir. Vamos para os últimos 2 arquétipos de ativação. Quais são o outro tipo de palavra que você tem que colocar no seu vocabulário para ativar arquétipo? Agora, dessa vez, o arquétipo do criador e do visionário, né? São palavras de criação. Então, se você está conversando numa roda de amigos, numa roda social, num trabalho, enfim, e você utiliza palavras de criação, imagina ser, vamos criar, eu crio para você, vamos transformar essa empresa, vamos transformar nosso dia a dia, vamos melhorar a nossa vida, vamos potencializar, vamos imaginar, vamos sonhar, vamos criar, vamos fazer acontecer, vamos desenvolver. Você vai ativar no outro uma emoção de inspiração e de entusiasmo, de uma forma inconsciente, rápida. É uma conexão nesse sentido, que essa é a percepção de emoção que o outro vai ter dentro de si quando ele escuta essas palavras. E aí você vai ser percebido, vai despertar no outro uma percepção de criatividade e de visão para com a vida. E isso vai ativar, sim, querendo você ou não, o arquétipo do criador e do visionário. Aquela pessoa que pensa no futuro, aquela pessoa que tem arte, aquela pessoa que sonha, aquela pessoa que na prática faz o evangelho onde diz: eis que faço novas todas as coisas. Você também pode fazer, você é co-criador de todas as coisas. É isso que a pessoa que está do outro lado recebendo essa palavra, ela entende, tá? Bom dia, olha só a miscelânea que eu tô fazendo, né? Eu tô trazendo a técnica da comunicação assertiva com ativação dos arquétipos na prática, utilizando o evangelho aqui para comprovar para quem não conhece técnica, mas saber que tá tudo dentro de você e você pode ter comunicação assertiva com clareza e turbinar as suas vendas, turbinar a sua influência, né? Aí para com a sua família, enfim, tudo é arte da negociação, né, gente? Tudo na vida é a arte da negociação. Bom dia, vê se faz sentido para vocês. E pra gente encerrar essa cachaça de marketing que eu amo, de hoje, né? Só por hoje, porque amanhã tem mais. Vamos utilizar palavras de limites assertivos. Olha só, que loucura é essa? Para ativar o arquétipo de governança e do guardião de todas as coisas. O que são as palavras que impõem limite? Né? Olha como o poder das palavras é sensacional quando a gente pensa sobre isso. Quando a gente controla nossas palavras, quando a gente sabe do impacto de cada palavra e o lugar de cada coisa, olha só os resultados que a gente pode adotar na nossa vida. Então você, de saber dizer não com respeito, saber colocar basta, isso é o mais difícil de todos. Saber se posicionar com clareza, né? Saber colocar limite com amor. Eu tenho uma cliente que ela trabalha só com o universo feminino e ela fala assim, as mulheres elas não têm que se perderem tentando impostar sua força, mas elas têm que brilhar a partir do momento em que elas são firmes com cuidado e com amor, que isso é só delas. Eu acho linda essa expressão, porque para nós mulheres é um desafio, a gente quer cuidar, a gente já tem dentro de nós o arquétipo do cuidador natural, então a gente quer acolher, mas a gente também tem que saber dizer não, né? E a gente tem que aprender isso. Os homens fazem isso melhor, eu confesso, eu adoro aprender isso com eles, vê se faz sentido pra vocês. Não é não, por que não? Porque não, eu não quero. Pode ser que tu tenha razão, mas eu não quero, tá tudo certo, né? Vamos fazer diferente, vamos tentar diferente. Então, saber colocar limites é uma libertação. E pasme você, no outro, quando você diz não com carinho, não aquele não grosso, né? Você tá ativando no outro, olha só, o respeito e a firmeza. Isso acontece no jogo inconsciente, tá? A gente chama de psicologia da comunicação. O outro vai entender que você se respeita e que você é firme para com seus valores, seus princípios e sua autenticidade. E isso gera uma emoção muito positiva no outro. Então é a contramão, porque eu vou dizer não, eu acho que eu vou desagradar o outro, mas só que não, né? Se eu digo não, mas eu justifico com leveza, com amor, com carinho, mesmo que o outro não vá gostar no primeiro momento, dentro do subconsciente dele, ele vai entender um respeito, ele vai entender uma energia de firmeza ali. E isso vai gerar uma estrutura de proteção,
tá? É por isso que certa vez, bom dia Simone, bom dia! Certa vez eu encontrei a pediatra dos meus filhos, quando eles eram pequenininhos, uma vez ela falou assim pra mim, saber dizer não é sinônimo de amor, porque aí é no não que as crianças entendem que você coloca regras, e é nas regras que elas se sentem seguras e amadas. Então, quando a gente diz não, quando a gente usa palavras sábias de posicionamento, a gente ativa no outro o respeito, a firmeza, causando estrutura de proteção, tá? Isso vale para os teus clientes, isso vale, claro, com carinho, né, gente? Bom dia! Isso vale para os teus clientes, isso vale para tua família, isso aumenta a tua percepção de imagem, tá? E aí, que arquétipo que você tá ativando sem querer ou conscientemente, e aqui eu trago essa consciência para você fazer isso no seu dia a dia, você ativa, querendo ou não, o arquétipo do governante, do guardião. Isso traz justiça e autoridade, as pessoas vão passar a te enxergar com autoridade, tá? E pra gente encerrar, a analogia que eu faço com o evangelho para você saber que esse poder tá dentro de você é sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno, tá? Tá lá em Mateus 5,37. É legal, né? É legal essa jornada. Gente, esses são os sites de hoje, tá? Dicas práticas de como que você ativa seus arquétipos só através da palavra. Arquétipo é emoção. De novo, tá? Pra gente sintetizar, lembra... Palavras geram emoções, que geram energia, que geram arquétipos ativados e tá tudo dentro de você, tá? É só você ter consciência para quando ativar um e outro. É isso que eu trago para ti de insight hoje, para você ter essa comunicação assertiva e clara com o mercado e com seus clientes, tá? Dito tudo isso, desejo um excepcional dia e amanhã a gente volta com mais café de marketing aí. Beijos, Val! Beijo, Simone! Beijos, Alisson! Beijo para vocês aí. Até mais! Faça um excepcional dia!